A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Rádio Rio de Janeiro.
ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 51 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da AICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da FRAICE, e hoje o nosso convidado é o nosso aluno de Psicologia, Genilson Costa. Seja muito bem-vindo, Genilson. Obrigado, minha diretora, obrigado pelo convite. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, bem descontraído. A gente tem feito aí ao longo dos programas a história de alguns alunos, onde eles explicam mesmo, né, o motivo pelo qual escolheram os seus cursos, e a gente se surpreende com histórias tão bonitas. E eu vou começar com a pergunta simples e tão difícil: quem é Genilson Costa? Genilson Costa é um homem de 53 anos, né, com uma experiência de vida que veio aqui aprender, né, a lidar com os sentimentos. Eu fui um jovem da década de 80, de 90, um adolescente da década de 90, que a gente não sabia muito lidar com os sentimentos. Eu não sabia, né? E passei ao longo desses anos, né, dessa vida, dessa minha vida, cometendo alguns erros e acertos, né? Então hoje, aos 53 anos, eu fiquei muitos anos sem estudar. Há 4 anos atrás eu fiz o EJA, e vim do EJA, e sou taxista já há alguns anos, né? E uma amiga minha fez a inscrição aqui, começou a estudar, e ela me falou. E eu aproveitei, né, que eu sempre tive esse sonho, né, de fazer psicologia, e eu encontrei essa possibilidade aqui na FRAICE. Estou muito feliz mesmo. Que ótimo. Então deixa eu entender um pouco para a gente esmiuçar mais essa história. Beleza. Você praticamente terminou seus estudos cedo, né? Aliás, você não completou, você completou só agora, mas como um jovem da década lá de 80, 90, você era para ter entrado numa faculdade nesse período. O que aconteceu nesse meio do caminho? Qual foi a adversidade da vida que te levou a não realizar esse sonho lá atrás? Bom, muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu só compreendo hoje com a maturidade, né? Então, eu não sou um coitado, eu sou um sobrevivente da minha própria história. Bonito isso, né? Porque muitas das vezes eu não sou um coitado, né? Você não se vitimiza, né? Não vitimizo, eu sou um sobrevivente, né? Então, eu fui criado por uma mulher muito guerreira, chamada Doriciele da Costa, né? Que me pegou para criar quando eu tinha 1 mês de idade, porque eu era filho a minha mãe biológica era uma menina de 13, 14 anos na época, década de 60, né, que não sabia viver, né? Então ela não tinha condições de me criar, né? E naquela época aconteceu isso, né? E aconteceu, a minha mãe me criou desde 1 mês de idade, eu nunca tive um pai, e morava, né, em lugares difíceis, comunidades. Minha mãe me deu o que ela tinha para dar com muito amor, com muito carinho. Mas, tipo assim, eu sempre fui moldado, que eu falando já com linguagem de psicologia, o que eu aprendo hoje, né? Pelo meio, né? Então, muitas das vezes minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava muito sozinho.
E eu não era um bom aluno, assim, né? Faltava muita escola, e fui tomando outros caminhos, e muito cedo também eu tive que trabalhar. Você teve o amor, mas não teve a orientação de condução de vida mesmo, acadêmica, profissional. Isso. Então, muito cedo eu tive que trabalhar. Eu fui jornaleiro, eu cavei terra para poder levar... Sempre só eu e minha mãe, né? E eu fui jornaleiro, trabalhei em eletrônica, trabalhei em oficina. Eu muito cedo, né, comecei a trabalhar. Então, fui me desviando, né? Passei a vida assim. Fiquei 30 anos sem estudar. E a vida, eu vejo que os erros que eu cometia quando eu tive a oportunidade de ser pai, muitas das vezes eu também não direcionei os meus filhos. E como é que eu pude perceber agora, depois de muitos anos, que eu poderia dar um exemplo? O exemplo arrasta. O que mais hoje em dia, porque brigar... aquelas coisas da décadas passadas, né, que era briga, grito, imposições, né? Ignorantes, agressivas, não, sabe? Então a melhor forma que tem é o exemplo. Então eu decidi isso, né? Quando realmente, por também não direcioná-los, ver eles nessa dificuldade também, então o que eu escolhi? Ir lá, mostrar como faz, tentar, pedir ajuda. Comecei fazendo o 2º grau, né? De uma forma acelerada também, que é o EJA, né? E foi muito bom, né? Eu pensei que eu não ia conseguir depois de 30 anos, mas quando entrei numa sala de aula, eu pude perceber, sabe? Voltou toda aquela... Uma emoção, sabe? De estar no meio daquela galera. Mas sabe? Vamos voltar aqui, que você está empolgadíssimo, mas isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque isso aí é motivação. É verdade. Mas deixa eu só voltar um pouquinho aí na sua história. Você falou que o exemplo, ele é muito importante, né? Você acha que você repetiu um comportamento, de repente, na criação dos seus filhos e que hoje você faria diferente ou que você já conseguiu fazer diferente? Volta um pouquinho aí nessa parte para o nosso ouvinte entender. Na parte dos meus filhos? Sim. Hoje, eu tendo a oportunidade de me conhecer como pessoa, como ser humano, tem coisas que eu não consigo voltar lá atrás, que eu não posso voltar lá atrás e fazer diferente, já está feito. Eu só tenho que aceitar e poder hoje fazer uma nova história. E como eu faço isso? Sendo amigo, puxando para amizade, puxando para o diálogo. Porque a grande coisa que falta hoje em dia é o diálogo. Então, como é que por exemplo, eu tenho 2 filhos que moram em Niterói. Quando eu comecei a fazer o EJA, todo final de semana, sábado, eu ia lá com minhas apostilas, com as minhas provas, com as minhas, sabe, para tentar, sabe, eu botava foto e mandava para eles. Prestar contas para eles, Prestando contas, porque é importante. É importante. Bom, eu estou conversando aqui com o Genilson, um acadêmico de psicologia que tem uma história sensacional, pena que 14 minutos não dá para contar tudo, mas a gente vai ter um intervalinho agora e a gente volta já para continuar essa história. Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu estou aqui conversando com o Genilson Costa, um acadêmico do curso de Psicologia da Fraice. No primeiro bloco a gente conversou muito sobre a vida dele, sobre a história dele. E agora a gente vai falar um pouquinho da sua chegada até a Fraice. Então você foi um jovem que não teve muito direcionamento, apesar de ter tido muito amor, e que resolveu voltar aos estudos aos 52 anos, né? Depois dos 50. E como é que foi essa escolha para o curso de psicologia? Como é que você chegou até a Fraice? Até agora, o que você já sentiu? Vou deixar o microfone para você. Bom, na verdade eu voltei aos estudos aos 48, quando eu fiz lá o EJA aos 48 anos. E depois deu um intervalo. Eu sempre tive essa vontade. Todo lugar que eu vou, tem sempre a figura de um psicólogo. Porque eu gosto muito de lidar com pessoas. Né? Então, sempre quando eu vejo uma questão acontecendo, uma questão social, eu me envolvo. E nesses lugares
Sempre que eu vou, sempre tem uma figura de um psicólogo, seja numa igreja, seja em qualquer lugar. Isso me fascina, porque lidar com pensamentos, lidar com sentimentos, eu nunca soube lidar com isso. E eu vi muitas pessoas passarem por grandes dificuldades por não saber lidar com sentimentos. Então, eu sempre tive essa vontade. E eu procurava, né? E por acaso, eu tenho um filho que está se formando aqui. Aqui na França? França? No último período. Que bacana! E uma vez ele falou para mim, eu vou vir lá na faculdade De qual curso? Ele é de ADM, o Lucas. Ele está se formando, vai se formar agora. Que bacana, pai e filha na mesma e faculdade. Um saindo, outro ingressando. Né? E foi assim, não foi por ele que eu cheguei aqui. Que na época que eu falei para ele, ele falou, vou ver se lá tem psicologia. Ele não me... acabou que eu tinha que chegar aqui mesmo, né? Que foi por outra pessoa, uma menina chamada Érica, que agora ela até trancou, né? Que eu escutei ela falando assim, a gente estava fazendo um lanche, né? Num lugar que a gente presta um serviço, e eu falei, como é que faz? Ela falou assim, pô, Genilson, é lá em tal lugar, assim, 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 e falou, né? Aí eu fui em casa, peguei toda a minha documentação, vim correndo, assim, aqui, entrei ali, tinha até uma menina chamada Simone ali na secretaria, na frente dela eu chorei. Que bacana, né? E quase vai chorar aqui de novo, mas o nosso ouvinte não consegue ver, na né? Na frente dela eu chorei, e ela falou, por que você tá assim? Ela falou, porque é um sonho realizado. É um sonho realizado. É muito importante, né, Genilson, quando a gente não engaveta o nosso sonho para sempre. A gente até pode guardar ele num cantinho ali da gaveta, mas a gente sabe que em algum momento isso vai acontecer. E para você ver como tudo é sempre na diversidade, né? Você resolve entrar na faculdade num período turbulento, num período complicado. Aqui nos bastidores você contou que perdeu sua mãe adotiva para o Covid, né? Na pandemia. Então, mais uma diversidade na sua vida que você pegou impulso para realizar um sonho que estava ali guardado, mas eu também acredito que tudo tem o seu tempo, né? Com certeza, com certeza. E hoje você é um acadêmico do 2º período, está muito recente ainda, né? Nós temos 10 períodos aí do curso de psicologia, mas você já consegue entender assim, eu fiz a escolha certa? Nossa, muito, 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 porque eu sou uma pessoa agregadora, né? E tudo, quando você está fazendo o que você ama, porque ninguém falou que seria fácil, né? Você vende muitas às vezes tem coisas que não fazem parte do seu dia a dia. Se você chegar aqui agora, chegasse um ano atrás, ou semestre passado, faz aqui escreve um texto aqui, de repente, por não fazer parte do seu dia a dia, uma vírgula, de repente você erra, e você entrar num curso que são muitos textos complexos, filósofos alemães, muita leitura, e você não ter o hábito de ler, de escrever. É um desafio, né? Aí o que hoje, o que eu aprendo? Começamos por pedir ajuda. Então, eu me aliei com pessoas, pessoas maravilhosas. Que podiam agregar você, né? Que me agregaram, que pessoas que vinham, que tinham uma experiência melhor, que não tiveram um intervalo grande de estudo, mas que me abraçaram, que me ajudaram, que me mostraram o caminho, que eu fiz parte, que eu fiz minha parte, né? Pessoas que me emprestaram o computador, porque eu não tinha um computador. Mas você sabe, Genilson, que a Fraice, ela tem essa característica. Eu fui aluna da Fraice, eu me formei aqui em 1995. E para mim é uma grande satisfação hoje ser diretora da instituição. Mas desde que eu entrei por essas portas, eu vi que aqui era humanizado, desde o atendimento administrativo, como o atendimento docente, como o compartilhamento com os colegas. Então, assim, eu tenho certeza que você entrou numa faculdade diferenciada, aonde, de fato, a nossa missão, que é o incluir, formar e transformar, são 3 palavras que a gente vive na prática. Você pensa em alguma obra social depois de formado, em usar um tempo para dedicar aos menos favorecidos? Você já tem ideia daquilo que você quer? Bom, no outro dia eu fui lá na Barra, uma cooperativa que eu trabalhava grande lá, aí um colega meu falou assim, tá fazendo faculdade? Eu falei, sentou assim, ela tá fazendo o quê? Eu falei, psicologia. Psicologia não dá dinheiro. Eu falei, mas quem falou para você que eu tô fazendo por causa de dinheiro? Eu não estou fazendo por causa de dinheiro. Claro que a gente não vai ser hipócrita, que eu preciso me sustentar, né? Sim. É por isso que eu quero ser um bom psicólogo. Por isso que aqui eu encontrei professores, um corpo docente, né, maravilhoso, pessoas que te ajudam, que tem, é demais.
Então eu quero ser um bom profissional para ter tanto uma parte clínica, né, como uma parte que eu vejo muito na área social, sabe? Essa galera que está lá fora, que sabe, que de repente pensa e faz, que não dá o intervalo de falar, por que eu estou fazendo isso? Por que isso? Não, entendeu? E você acaba sendo aquele que você vai ter a prática, a experiência da formação e vai ter o próprio testemunho vivo, né? Isso. Passou muito rápido essa entrevista, né? A gente ficaria aqui horas conversando. Eu queria convidar o nosso ouvinte para acessar o nosso site fraice.edu.br, conhecer não só o curso de psicologia, como os demais cursos. Agradecer a tua disponibilidade, eu desejo de antemão sucesso e eu quero muito daqui a 4 anos estar lá no auditório entregando o diploma para você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pela oportunidade e vamos em frente. É possível, basta acreditar. E obrigado pela oportunidade, a Fraice. Obrigado pelo fundador. Dr. Liborne Siqueira. Dr. Liborne Siqueira, debatedor do programa lá. Verdade. Do Não Sejamos Felizes sem que outros o sejam também. Eu vi lá. Tudo aconteceu por causa de um sonho de um homem. Exatamente. Eu agradeço onde ele estiver, eu agradeço a ele. Voltamos então na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da AICE. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro e a AICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na Fraice. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça a escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.